que isso é outro ponto que é bacana da gente conversar, que é a questão de como que acontece essa transmissão. A gente construiu aqui um fluxo, né? Assim construiu. Eu vou colocar, o que você acha de a gente conversar sobre, porque assim, tá, como que, eu acho que precisa ter essa lógica de como que a gente contamina um ao outro, como que isso gera, por que que é tão importante o isolamento e por que que a propagação é tão drástica, digamos assim, tão grande. Eu vou tentar colocar aqui. Tá. Então, pronto. Quem que vai contar? A Simone vai contar para a gente como é isso aqui? Como que se dá essa questão do fluxograma? Ou seja, como que uma pessoa consegue contaminar tanta gente, né? Começou com um caso no Brasil, né? Já estamos, sei lá, tinha 100 mil a última vez que eu olhei, né? Na realidade, a gente construiu esse fluxograma numa história, né? Que aconteceu. E se a gente for se atentar, um encontro de família. Neste encontro de família tinha uma pessoa infectada e nesse quadro aqui do lado, esse quadro esverdeadinho aqui, era uma outra família, né? Olha lá, e aí a gente tem 4 pessoas de uma mesma família que foram contaminadas por essa pessoa infectada neste encontro de família, né? E aí começaram os sintomas. Você olhar familiar 1, tem uma tosse seca, o familiar 2 começou a ter febre, mialgia, astenia, o 3, familiar 3, cefaleia e astenia, e o familiar 4 começou primeiramente com sintomas leves, e depois foi se agravando os sintomas, teve mais tosse, febre, mialgia e astenia, né? E aí, olha só. Simone, Oi, Márcia, fala. a gente podia só assim relembrar para o pessoal, né, que a mialgia, a dor no corpo e a astenia é uma fraqueza, né? Porque a gente também está conversando com pessoas de fora da área, né, da Ai, ó, saúde. obrigada, é verdade. E aí a gente tem lá, ó, um familiar, né? Uma pessoa dessa família que testou positivo para a Covid-19, né? Mas antes de saber o resultado, ela teve contato com 3 pessoas, né? Um contato simples, que pode ser desse contato da gente ir ao supermercado, pode ser desse contato de ir na academia, né? Pode ser vários tipos de contato. Ou seja, se eu não estiver fazendo o isolamento, né? Neste caso, deveria ter a quarentena, né? Mas aí teve esse contato. E aí ela teve contato frequente com mais 4 pessoas que são funcionários da empresa, né? Então, este familiar, ele continuou trabalhando, né? Antes de saber o resultado, ele continuou trabalhando e aí ele teve contato com 4 pessoas da empresa, contato frequente, ou seja, se ele estava trabalhando, provavelmente contato do dia a dia, né? Aí o familiar 2, que também testou positivo, né? Todos, as 4 pessoas, os 4 integrantes dessa família foram testando positivo para a Covid, mas também antes de saber o resultado. Teve contato e, assim, lógico, eu coloquei aqui pessoas, nomes do dia a dia, né? Mas são nomes fictícios, né? Só para que a gente tenha uma compreensão aqui. Então, ele teve contato com o Renan, que estava sintomático, com a Aparecida, assintomática, e com Vivi, que começou a ter uma tosse não produtiva intensa. Você acho Oi. legal a gente falar essa questão também da tosse não produtiva, né? O que é a tosse produtiva, né? A tosse com catarro, né? A não produtiva, a tosse, aquela tosse mais seca, sem catarro, né? Mais limpa.
Por isso que eu amo minhas amigas, me ajudam bastante, olha, tá vendo? Aí a gente teve o familiar 3, que teve contato com Raquel, com Francisca, com Estela e com Fernando. Tudo isso sem saber o resultado, antes de saber o resultado positivo para a COVID. E aí a gente vem para o familiar 4. Olha que interessante, né, este familiar. Ele testou positivo para a COVID 10 dias após o encontro familiar. E aí, nesse período, 5 dias após o encontro familiar, ele teve contato com Alex e com Jane. 7 dias após, com Meire e com Luísa. E o contato frequente, porque funcionários da residência, né, com Renata e Ana Paula. E aí, assim, olha só, quanta coisa para a gente pensar, né? Ó, um contaminado no encontro familiar, né, teve contato com uma família com 4 integrantes. O familiar 1, olha para quantas pessoas ele teve contato. Quantas foram as pessoas? Ele teve contato com 7 pessoas. O familiar 2 teve contato com 3 pessoas. O 3 teve contato com 4 pessoas. E o familiar 4 teve contato com 6 pessoas. Agora, se a gente for pensar, aí, vamos lá, eu não sou tão boa de matemática igual as crianças lá do Luciano Huck, né? Mas eu demoro mais tempo para fazer conta. Mas olha aqui, nós temos 5, 7, 10, 14, 20 pessoas. 20 pessoas ele teve contato. E aí, assim, se essas 20 pessoas contraíram, foram infectadas, imagine cada uma dessas pessoas, cada uma das 20 pessoas, o contato delas, se elas, vamos só fazer uma conta simples, né? Se cada uma dessas pessoas tivesse contato com mais 3 pessoas, né? Olha aí quantos contaminados a gente não teria, não estariam infectados. Quantas pessoas não estariam infectadas? Acho tão importante ainda falar que isso aconteceu já em isolamento social, né? Então, esse número é pequeno, digamos, é grande o número de gente que entrou em contato e de gente que vai ficar contaminada, mas é pequeno em vista de se a gente não tivesse fazendo isolamento social, ou seja, se tivesse circulando normalmente, né, indo na escola, indo trabalhar normalmente, indo... Então, assim, é um caso já, digamos, controlado pela questão do isolamento social, não é? Teoricamente, a gente ainda estava em isolamento, né? Sim, pelo menos era essa a recomendação nessa época, né? E aí, e se não tivesse? Tá? É preocupante, assim, se a gente for pensar. E pela situação, né? Um encontro familiar, às vezes, na melhor das intenções, né? Eu quero ver minha família, ver minha mãe, ver meu pai, né? E olha aí, quantas pessoas entraram em contato. E a gente não sabe se todos esses 20 estão infectados, né? Isso a gente ainda não sabe, mas pode ser que esses 20 estejam infectados também. Eu queria enfatizar isso que tanto a Simone e a Cibele colocaram, porque assim, eu acho que são 2 observações extremamente relevantes. A que a Cibele fez, né, dessa questão de já estarmos no isolamento, então provavelmente por isso que foram 20, mas poderiam ter sido 40, ter sido 60, né? Esses contatos, vamos supor, finais apresentados agora. Então, isso eu acho que é extremamente relevante. Mas uma outra coisa que eu acho também importante, que a Simone já colocava que é preocupante, e eu acho que essa preocupação parte do quê? De uma questão da conscientização. E eu acho que essa situação toda tem me feito refletir que nem sempre a informação conscientiza. Porque nós temos tido muitas informações, né?
não dá para falar que a gente não está sendo divulgado toda a situação da pandemia que a gente vem vivendo, especificamente no nosso país, desde final de fevereiro. Mas as pessoas, elas não têm se conscientizado, então talvez atitudes que parece tão simples, né? Reflete a conscientização. Ah, mas eu vou reunir só minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, minha avó, meu avô, só. Não, eles não entraram em contato. Mas é essa sensibilidade que as pessoas não conseguem ter. Como é que a gente, quando a gente for falar de resultado, a gente vai voltar a falar nisso, dos testes diagnósticos, né? Como é que eu sei realmente que o outro não tem? Então, o próprio caso, esse próprio fluxograma que a Simone mostrou, trouxe ali pessoas que entraram em contato e estavam assintomáticas, né? Então, eu não tenho como ter essa certeza. E isso parte de uma conscientização, né? Se eu não me conscientizo que eu não tenho como garantir quem entrou em contato, quem não entrou, quem é assintomático, quem não é, eu banalizo algumas situações, né? E aí a gente tem, mesmo dentro de um isolamento social, nós acabamos tendo essas situações de escapes, vamos dizer assim, que podem favorecer a curva subir, ao invés de manter ou descer, né? Eu acho assim, bem interessante destacar isso, porque quando a gente, né, fala, às vezes o pessoal critica, por que promoveu, então, o encontro, né? Então, a culpa é de quem promoveu. É de todo mundo, né? Da conscientização, a falta de conscientização é de todo mundo, porque quem foi, nem sabia que não devia ter ido, né? Então, assim, não há... às vezes, nesses momentos, eu vi outro dia um vídeo em que o historiador trazia informações assim que a gente fica tentando achar culpados, né? Quando a situação fica, especialmente em pandemia, né? E a gente viu isso, o pessoal procurando países aí. Ah, a culpa é de fulano, é de Beltrano. Então, temos que olhar para todos nós, né? Enquanto indivíduos, que precisamos ter essa conscientização de que se por acaso alguém promover algum tipo de encontro ou te convidar para ir, é dizer, olha, não vou, estou em isolamento, né? E tá atento de dizer, olha, tô indo aí, não posso te receber, desculpa, mas não pode receber, estou em isolamento, estou respeitando o isolamento, aqui em casa nós estamos respeitando. Então, vamos nos manter aí pelas videoconferências, né? Nós tivemos aniversário dia da minha mãe, coisa mais bonitinha, ela tem 75 anos, fez, e nós comemoramos o aniversário dela por videoconferência. Estávamos, assim, em vários filhos, né, com as crianças, todo mundo em videoconferência. E ela super entendeu, eu achei uma gracinha, e é a opção que a gente tem agora. Então, temos que usar ela. Acho que uma outra coisa é saber que é assintomático nessa doença, porque tem doença, a gente estudou dos períodos de transmissão, tem doença que a pessoa começa a transmitir quando ela começa a ter febre, por exemplo, quando ela começa a tossir. E o Covid, ela transmite assintomática, ou seja, ela nem sabe que ela está tendo a doença, que ela está contaminada, às vezes nem desenvolve sintomas e está transmitindo. Então, o assintomático ali não quer dizer absolutamente nada, né? Quer dizer, está em risco igual. Por quê? Porque esse é o grande desafio, inclusive, do Covid. Aí depois a Fá vai estar explicando melhor para a gente essa questão da transmissibilidade. Mas, assim, porque o Covid transmite de forma, digamos, mesmo pessoas, importadores assintomáticos. Então, eu entrei em contato, não desenvolvi, mas eu transmito o vírus como o outro, digamos assim, né? E a outra coisa, acho que importante, é dar responsabilidade, porque às vezes a gente tem visto gente dizer, eu não sou do grupo de risco, né? Não, isso é para maiores de 60 anos. Primeiro que a gente vai depois conversar sobre isso, o que de fato é grupo de risco e se isso é bem verdade na questão do coronavírus. E a outra coisa é que tem a ver com a nossa responsabilidade, né? Mesmo que eu não fosse, né, grupo de risco, eu preciso fazer um movimento pensando no coletivo, né? Então, quanto menos pessoas estão circulando, e mostrando ali no resumo que a Simone mostrou, é menos chance de gente entrar em contato e ser contaminada e continuar dando continuidade à transmissão da doença. Então, é como se eu saindo de circulação, é um a menos um círculo que se corta na transmissão, né?
Então, acho que é da responsabilidade com a nossa saúde, com a nossa família, mas muito mais com o processo da sociedade, né? Eu acho que isso é importante a gente atentar. É interessante você trazer essa questão da responsabilidade, Cibele. Eu estava lendo um post é um psicólogo, né? E o post dele, ele colocava, o tema do post era reatância ou liberdade. E ele estava tratando exatamente dessa questão de isolamento social. E aí, porque às vezes a gente vai no conceito que, eu sou livre, né? Eu tenho liberdade, né? E liberdade é direito de ir e vir, né? E ele enfatiza muito essa questão. Ele fala assim, é o direito de ir e vir, mas não é só isso. É também a maneira como você se articula neste cenário, né? Então, assim, eu preciso ter responsabilidade, né? Não sou do grupo de risco, mas às vezes no encontro de família eu não sou do grupo de risco. A gente tem lido tanta coisa nesse sentido. Outro dia também eu li um post, a menina falando que o irmão ele não era do grupo de risco, então ele não tomou as precauções e a consequência de tudo, ele acabou contaminando, porque ele foi infectado e ele acabou contaminando o pai, que era do grupo de risco, e hoje eles já não têm mais o pai entre eles. O pai morreu pela Covid, né? Ou seja, ele não tomou as condutas, mas o fato dele não ter tomado as condutas acarretou na perda do pai, né? Então, a gente precisa mesmo ter responsabilidade, né?